Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo com um tema que eu quero tratar há muito tempo. Os brasileiros que querem ir para Portugal. E nós temos em Ribeirão Preto um escritório de advocacia que tem escritórios em Portugal, Lisboa, Porto, que trata desse assunto a fundo, profundamente nesse tema. Então, eu quero agradecer o sócio do Brasil Salomão e Mates em Portugal, Fernando Senise. Fernando, muito obrigado por estar conosco aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado, Edmo. É um prazer estar com vocês e é sempre ótimo poder ajudar a esclarecer e prestar informações que sejam úteis a todos. Eu que agradeço. Obrigado. E quero agradecer um amigo, quase um irmão, que eu pelo menos considero, Marcelo Salomão. Muito obrigado, viu, Marcelo? Eu sei que seu tempo é absurdo e desde já cumprimentá-lo pelo João Pedro. INSPER não é para qualquer um. Então, parabéns e muito obrigado. Meu querido irmão de coração, que honra estar de volta aqui no diálogo com você, Edmo, com o teu público tão seleto. Um prazer falar de Portugal. Obrigado com carinho para o João Pedro. João Pedro realmente entrou em quinto no INSPER, nós estamos todos em festa aqui, em férias, mas convite seu aqui é ordem, não tem essa de férias, não. Privilégio estar aqui no programa com você. E falar com o Marcelo é a mesma coisa que destinar meus respeitos, carinho e amizade ao Dr. Brasil Salomão, a quem tenho o mais profundo respeito por esse homem, por esse advogado, por esse caráter, por esse cidadão, colaborador da sociedade, colaborador dos negócios, colaborador de todo tipo de cooperativismo, que é um dos profundos entendedores de cooperativismo. Então, eu quero mandar meu abraço para ele, não deixando de reclamar de ser botafoguense, como sempre. Mas, Marcelo, eu vou começar com você o seguinte: ainda nós temos muita gente do Brasil querendo ir para Portugal? Muita, Edmo, e faz muito sentido, né? Para você ter ideia, o escritório já está lá há 3 anos, o Fernando foi o sócio que nós escolhemos no Brasil pela experiência dele, pelo perfil dele, e exatamente por essa busca contínua de brasileiros, seja para investir do ponto de vista de investir pessoa jurídica, tem grandes estímulos para levar a empresas para Portugal, como também das pessoas que querem mudar para lá, trabalhar, desenvolverem os seus negócios, ou simplesmente para comprarem um imóvel para ter de férias. Portugal faz sentido de todos os ângulos que se olhe. Um país que evoluiu muito, depois de uma crise pesadíssima que tiveram em 2008, 2009, eles investiram corretamente, investiram em infraestrutura, investiram em segurança, a gastronomia é extraordinária. Para que você tenha ideia, Portugal é o 3º país mais seguro do mundo. Você não escuta falar de atentado em Portugal. Os brasileiros são sempre muito bem vistos, então o escritório foi para lá muito por conta dessa demanda, tanto de clientes querendo expandir e internacionalizar os seus negócios, mas fundamentalmente também pessoas físicas querendo fazer a sua proteção patrimonial, por exemplo. E por isso o Fernando está lá diretamente para que tenha um advogado brasileiro, não é, que conheça a demanda, as necessidades do Brasil, mas já fazendo a pós-graduação dele em Portugal e comanda os nossos escritórios em Lisboa e no Porto. E eu aí vou para o outro lado, né, Fernando? Quer dizer, o brasileiro está querendo ir para Portugal. Portugal está querendo receber o brasileiro? O está querendo vai por um motivo essa pergunta. Nos últimos 30 anos, Portugal virou o jogo de um país que estava quase saindo de uma situação socialista, de uma coisa muito característica, e aí, junto com a União Europeia, junto com o euro, como disse o Marcelo, fez direitinho a lição de casa e virou um país de desejo do mundo inteiro, não é do brasileiro, né? Então, o Portugal está querendo, Fernando, receber o brasileiro?
Edmo, de novo, obrigado por essa oportunidade. Sim, Portugal está querendo receber o brasileiro. O que a gente percebe é que o brasileiro que também quer vir a Portugal acabou mudando um pouco de perfil. Então, Portugal hoje tem uma oportunidade muito grande para estrangeiros e especialmente para investidores. Né? Digo isso porque Portugal criou uma série de programas de investimento para atrair pessoas de diferentes nações, inclusive brasileiros, para o país. Isso significa que há benefícios fiscais para pessoas físicas que querem aqui viver e também há benefícios fiscais e benefícios de empreendedorismo para empresas e empresários que querem aqui se instalar. Isso significa que cada vez mais, tanto o governo quanto a sociedade, quanto a própria comunidade aqui se organiza para que o investidor e para que o estrangeiro que se coloca no país consiga aqui se estabelecer de uma forma muito coerente, muito adequada e gerar uma rotação no mercado de consumo interno. Porque Portugal passou por um período em que, num período de crise, muitas pessoas foram embora do país para outros países da Europa. Essa mobilidade europeia permite isso muito. E agora, Portugal revive uma onda de receber de volta os seus portugueses que saíram daqui pela diáspora portuguesa, que é essa partida. Muita gente está voltando. E os estrangeiros, inclusive brasileiros, são muito bem-vindos no país para ajudar o país a se desenvolver e continuar esse ciclo positivo de avanço. Marcelo, pessoa física, né? Ou se você quiser juntar jurídica, seria legal se der, né? Quais as exigências, né, principais para um brasileiro ir para Portugal, seja pessoa física ou jurídica, ou os dois, tanto faz? Legal. Edmo, com relação às exigências, eu vou deixar para o Fernando, que é o dia a dia dele, ele que é o grande resolvedor e instrutor disso. Mas o que eu aproveito para dizer os incentivos que tem. Olha que interessante, né? Se você quiser levar uma empresa brasileira, porque às vezes a gente tem muito da nossa missão, Edmo, tem sido desmistificar a facilidade que hoje é importar, mas a facilidade que é também abrir a sua empresa no exterior, ainda mais num país efetivamente que fala a nossa língua. E numa localização muito estratégica, porque ninguém pensa em uma internacionalização para vender só para Portugal. Portugal são 11 milhões de pessoas, mas a Europa, nós estamos falando de 500 milhões de pessoas, e com todos os benefícios tributários dos países europeus. Mais que isso, há clientes nossos que foram para produzir em Portugal para vender para a África, né? Lembrando da quantidade de países africanos, da localização, do domínio de Portugal e da língua. Então, estrategicamente, montar uma empresa independente do setor para produzir em Portugal e vender para o resto do mundo é uma estratégia interessante e que Portugal e Europa têm incentivos extraordinários, né? Quanto aos requisitos, aí, as exigências, o Fernando fala, mas, por exemplo, existiu o Portugal 2020, essa explosão que houve em Portugal, e a razão da nossa ida é porque tinha um benefício que chamava Portugal 2020, que vinha do fundo da Comunidade Europeia, que destinou 26 bilhões de euros para estimular empresas do mundo inteiro irem produzir em Portugal e de lá venderem para o resto do mundo para gerar divisas para Portugal. O sucesso foi tão grande, que o programa agora é o 2030, também estimulando a ida de empresas para lá. Com relação às pessoas físicas, olha que interessante, Edmo, a gente era muito procurado há 15, 20 anos atrás, as pessoas querendo investir, pensando em proteção patrimonial, falaram assim, vou para os Estados Unidos, eu vou comprar uma casa nos Estados Unidos, ou vou abrir uma empresa nos Estados Unidos e vou fazer a minha sucessão preparada lá. Olha que interessante, com isso você pode chegar a pagar 40%, 50% de tributo nos Estados Unidos na sucessão. Em Portugal, não existe imposto sobre sucessão. Olha que interessante. Então, do ponto de vista tributário, que é a minha praia, é extraordinário. Agora, para não escapar da tua pergunta, que é muito importante para o teu público, eu passo para o Fernando aí para falar das exigências. Segue, doutor. Obrigado, Marcelo. Excelente o que você disse, é isso mesmo. Do ponto de vista de requisitos para viver em Portugal, né, a gente sempre costuma indicar que o primeiro requisito é planejamento, seja para vir com a sua empresa, seja para vir com a sua família. E eu costumo dizer também que especialmente do ponto de vista familiar, não só profissional, é muito importante que o jogo esteja combinado com a sua família. Então, que
seja um projeto familiar, que os cônjuges estejam dentro desse projeto, os filhos estejam dentro desse projeto, porque é um projeto multifacetado e todas as pessoas vão ter que se encaixar nele. Eu acho que isso é ponto número 1. E esse planejamento passa, muitas vezes, por entender qual é o melhor caminho para chegar em Portugal. E aí vamos avaliar, e essa é a nossa função, muitas vezes, avaliar se é necessário obter um visto, que tipo de visto, se é um visto de empreendedor, se é um visto de uma pessoa que tem rendimentos ou aposentado que vai viver em Portugal, se é um visto de estudante, se é um visto Gold, um Golden Visa, que é de investidor no país, que é um grande programa também de atração de investidores para Portugal. Muitas vezes, o que a gente enxerga é que as pessoas chegam um pouco mal orientadas, tanto pelo que leem na internet ou porque ouvem dizer, mas o fato é, a gente tem muita gente no Brasil que tem cidadania italiana, cidadania alemã e uma série de cidadanias europeias já concedidas, com passaporte e tudo. Isso permite que a pessoa simplesmente mude para Portugal. Obviamente tem aqui alguns requisitos para estar no país, tem que se inscrever, etc., mas não precisa de visto. Eu mesmo sou um cidadão italiano que vivo em Portugal, independentemente de visto. E além de cidadão brasileiro, obviamente, não? Então, é muito importante que a gente consiga, em cada caso, entender qual é o melhor caminho. E, às vezes, nem sempre aquilo que a pessoa enxerga num primeiro momento é o melhor caminho para ela seguir. E, às vezes, a gente pode ajudar nessa decisão de obter um visto, de vir como empreendedor, de vir como um trabalhador autônomo e assim por diante. Eu vou chamar o intervalo, mas eu quero deixar uma mensagem aqui, Fernando. Desculpa passar por cima de você. Esse negócio de doutor Google, eu estava falando com um médico, amigo meu, ele atrapalha muito. Os médicos odeiam o doutor Google, que todo mundo fica tocando lá, batendo lá. Então, hoje você vai lá e nego liga para você e fala assim, se você comprar um imóvel em Portugal, você pode ser cidadão. Se você comprar um não sei o quê, se você levar... Meu amigo, procure alguém que saiba te orientar corretamente. Então, nós estamos propondo aqui 2 pessoas, Dr. Marcelo Salomão e Dr. Fernando Senise, para você não ficar mal orientado, como disse o Dr. Fernando Senise. Você não vai chegar a Portugal desinformado ou enganado de alguma forma que você não teve conhecimento desde a sua saída e acabar podendo se dar mal lá. Tá bom? Eu vou chamar um intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Promoção Poupança Premiada Sicredi. A sua economia pode virar um dinheirão. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar.
Diálogo. Apoio Valorap, Acirp, Muscake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, falando sobre Portugal, falando sobre brasileiros que querem ir para Portugal, com dois especialistas, Dr. Marcelo Salomão e Dr. Fernando Senise, ambos do Brasil Salomão e Matos. Marcelo, eu queria fazer uma pergunta para você. Você falou, o Fernando também falou, em investimentos em determinado momento em Portugal, né? Outro dia desse eu encontrei uma determinada pessoa e que me ofereceu, olha, se você investir 1 milhão de euros, nós podemos conseguir até 10% para você. Eu achei muito simplista essa maneira dessa pessoa. Particularmente, até, Marcelo, posso te contar quem foi depois, que você conhece. Mas, por favor, coloca um pouco sobre investimento em Portugal. Tá legal, eu falo um pouco e aí o Fernandão complementa, aquele que é o artista disso. Portugal, inteligentemente, depois de fazer a lição de casa, como nós falamos, com a estrutura de resolver o problema de infraestrutura, resolveu abrir as portas para as empresas, não é? Exatamente por consciência do tamanho da localização, olha, venha para Portugal, produza aqui, parte dessa produção mande para fora para gerar divisas, gerem empregos aqui, porque Portugal perdeu muito talento na crise, com isso os portugueses talentosos de todos os setores estão voltando para Portugal, e foi um grande sucesso. Que tipo de investimento? Os clientes sempre falam assim, Marcelo, mas em que eu invisto? Ora, Portugal gerou estímulo primeiro para indústrias, o Portugal 2020 e agora o 2030, muito para turismo também, mas não há limite. Uma das coisas que me encantou, Edmo, nessas missões que a gente faz levando os clientes, lá nós fomos recebidos pelo secretário de Estado da Internacionalização, sem burocracia nenhuma. Eu mandei um e-mail, falei, olha, sou advogado, Ribeirão Preto, presido um escritório, estou levando tantos empresários para conhecer. Pois não, pois na agenda oficial recebeu. Imagina se isso acontece no Brasil. Depois, fomos recebidos na Sala do Rei, que foi a Sala do Rei em Portugal. Isso é que é querer receber mesmo, né? Isso é que é querer receber, Ed. Tinha 21 empresários, os meus clientes falaram, bom, Marcelo, a gente não sabe falar com o ministro, fala em nosso nome. Eu comecei a falar com o ministro falou, Marcelo, tá bom, muito obrigado, parabéns, bacana o trabalho que o seu escritório está fazendo, mas eu quero ouvir os empresários. E para cada empresário que ele ouvia, cada um de um setor, ele falou assim, olha, você vai para o norte, porque o seu é tecidos, como a Zara veio para cá, já tem todo um mercado desenvolvido. Você é alimento. Um conhecimento, uma vontade de dividir. Eu fiquei com uma inveja incrível. E depois fui visitar cidades onde já existem os distritos industriais. Nós fomos recebidos, Edmo, e acompanhados pelos prefeitos, que diziam assim, olha, aqui está o terreno. Então, diferente do que a gente vê no Brasil, a gente fala, olha, aqui vai ser um distrito industrial e chega lá em um lixão, um distrito pronto, e falou assim, esses lotes já estão, um cliente até brincou, já estão vendidos, tal, com quem? Aí foi, é público, entra no site aqui do ônibus mesmo, e estava lá, a maior indústria de bicicletas da Índia, uma empresa gigantesca. Esse cliente era um cliente de Ribeirão Preto, inclusive, de embalagem plástica, falou, Marcelo, se eu montar a minha indústria dentro desse centro de empresarial, eu não preciso de mais nenhum cliente. Só os clientes que já estão lá, que eu já vi publicamente, então, quer dizer, tudo com uma transparência, Edmo, incrível, invejável. Um dia a gente chega lá. Mas, então, não tem setor. Né? É para arranjar empregos. O Fernando é o grande... Assim, eu estou indo pessoa física. Tem algum setor? Tecnologia. Né? Tecnologia no mundo inteiro. Não sei se vocês sabem, mas o Web Summit, que é o maior evento do mundo em termos de startups e que, portanto, envolve muita tecnologia, tem sido em Lisboa já há alguns anos. E, pelo contrato, salvo engano, vão ficar mais 10, 11 anos. É o maior evento do mundo para startups. Para o mundo. Eu estive lá em novembro, junto com o Fernando, acompanhando, fomos 45 empresários, junto com um grande parceiro nosso, Atlantic Hub, levar esses empresários para conhecerem. Portanto, não tem limitação para setor, é tudo, é o que o Fernando falou, planejar, porque para cada setor tem um benefício específico. Para a pessoa física, a dica boa é a seguinte, falar outras línguas. Obviamente que a gente tem a facilidade de Portugal, mas só para vocês, olha que dado interessante para quem está nos assistindo. Os meninos, quando fazem 14 anos, 15 anos de forma e mudam de etapa na escola em Portugal, 85% já tem fluência em inglês. Além disso, tem um grupo que já vai para o francês e para o alemão. Portanto, Portugal se tornou um país do mundo.
Para nós, há grande facilidade, sim, da questão do português. Mas para quem pensa em empreender e Portugal como porta de entrada ou para você desenvolver um trabalho lá, é importantíssima essa referência. Domínio de outra língua. Eu vou passar para o Fernando, se ele quiser complementar, e já colocando o seguinte, Fernando, custo de vida, né? Uma coisa que todo mundo pergunta, se assusta ou não. Se você quiser complementar investimento do Marcelo, fica à vontade e já emenda com custo de vida. Eu quero só dizer que ontem eu publiquei no meu blog, no A Cidade On, e nas minhas redes sociais, uma matéria muito quente da Deloitte, dizendo 7 itens que demonstram como a tecnologia vai impactar e vai ser importante nos próximos anos. Então, isso que o Marcelo está falando, não é ele que está falando, são as grandes operadoras mundiais, empresas de mercado, empresas de pesquisas, que falam sobre isso. Fica à vontade, Fernando. Obrigado, Edmond. Olha, eu acho que o Marcelo tocou em pontos super importantes, mas quando a gente fala de viver em Portugal, e aí tocando um pouquinho na questão do custo de vida, especialmente para quem vem do exterior para cá, é muito importante considerar que, por exemplo, Portugal tem um benefício fiscal que é de residente não habitual, ou seja, a pessoa que não viveu em Portugal nos últimos 5 anos pode, quando se muda para cá, fazer aplicação para esse regime fiscal favorecido, vamos dizer assim. É um regime fiscal que vale por 10 anos e que, em regra, não tributa algumas das rendas que venham do exterior. Então, por exemplo, o empresário que tem uma empresa no Brasil, recebe dividendos e lucros dessa empresa. Hoje, no Brasil, a tributação sobre lucros ainda é zero, né? Sabemos que tem uma reforma tributária a caminho, mas ainda é uma tributação zero. Esse recurso, quando chega em Portugal, se ele é titular desse regime fiscal, aqui também a tributação é zero. Então, ele vai ter uma tributação zero nos 2 lugares. Isso é um benefício quase que sem igual, válido por 10 anos. Aqui, obviamente, que há uma série de nuances a serem consideradas, diferentes tipos de receitas, etc. Mas eu acho que isso serve para exemplificar como Portugal efetivamente quer atrair pessoas do estrangeiro para o país. Sobre o custo de vida, como você me perguntou, eu diria que tem um pouco do óbvio e um pouco do não óbvio. O óbvio é que as maiores cidades têm os maiores custos de vida. Isso é, Lisboa e Porto efetivamente têm o maior custo de vida, mas ao mesmo tempo têm o maior nível de oportunidades também. São as cidades que têm mais trabalho, mais serviços, mais comércio, mais universidades e assim por diante. Então, da mesma forma que também se gasta um pouco mais nessas localidades, também se tem mais oportunidades de fazer rendimento e renda e mercado consumidor. As cidades, e eu posso dizer, por exemplo, que Lisboa tem um custo de vida mais ou menos comparável ao custo de vida de São Paulo, da capital. Então, né, se você converter o real para o euro, é mais ou menos a mesma coisa. E as cidades, Braga, por exemplo, é uma cidade cujo prefeito, de tanto ver brasileiros, e como o Marcelo bem disse, os prefeitos são tão próximos da comunidade que o prefeito de Braga passou a chamar Braga de Braguil, como a mistura de Braga e Brasil. Boa. Então, de tantos brasileiros que há na cidade, e muita gente fazendo teletrabalho, teleserviços e assim por diante. Então, há pequenas cidades que podem muito bem acomodar pessoas que tenham uma renda menor, por exemplo, aposentados, que efetivamente não querem mais trabalho, ou querem mais uma vida mais tranquila. É possível, e há, por exemplo, vistos para aposentados, e há também cidades com um custo de vida um pouco maior, mas que também vai comportar os anseios dessas pessoas que são pessoas empreendedoras, que estão no mercado e que estão, de verdade, ativos na economia. Isso eu acho que é sempre importante, que naquela fase que eu disse inicial do planejamento, isso seja visto. A gente, obviamente, é uma consultoria jurídica, nós tratamos do ponto de vista jurídico, mas a gente tem sempre, como diz aqui em Portugal, todo o gosto de orientar as pessoas e dizer, olha, eu não sei exatamente qual que é o lugar que melhor se adeque a você, mas eu posso te dizer as características de cada lugar, referências, indicar pessoas que nós conhecemos nessas localidades e fazer conexões. É isso que a gente faz praticamente o dia todo, todos os dias, conexões com as pessoas para que elas consigam se estabelecer, não só em Portugal e no Brasil.
Ô Marcelo, daqui a pouco nós estamos indo para o final do programa. Oferta e procura, né? Quer dizer, você faz a oferta, muita oferta, você acaba tendo a procura, é lei de mercado, e diversas, como nós falamos, pessoas físicas, pessoas jurídicas, quem não tem nada e quer montar um negócio novo lá, você tem loteamentos, você tem, enfim, empreendimentos. Mas você também tem os idosos, né? Nós, na pandemia, vimos aí a Itália sofrer pra caramba por questões de idosos. É um país que tem muito idoso e regiões que fizeram sofrer muito. Portugal, sei e ouço muito falar sobre pessoas aposentadas. Como é que está essa procura dos aposentados e facilidade para os aposentados para Portugal? Excelente, Edmo. O mundo inteiro indo para Portugal. O mundo inteiro. Então, vejam, esse benefício tributário que o Fernando falou, isso não é um benefício para brasileiros, isso é um benefício para o mundo. Então, quem recebe a sua aposentadoria no seu país de origem, muda e passa a ser residente não habitual por 10 anos em Portugal, não vai ser tributado. Então, grandes artistas famosos foram até criticados de deixarem seus países na Europa para se mudarem e receberem sua aposentadoria em Portugal. Mas faz todo sentido esse movimento, né? Esse é um movimento lícito, eu vou ser menos tributado, um mundo cada vez mais tributado, eu tenho segurança. Lá, é importante isso também para quem está nos assistindo. A medicina de alto nível lá é a pública. As pessoas, quando têm plano de saúde, se vão ter plano de saúde, é para o dia a dia. É exatamente para o dia a dia. Agora, a medicina profunda, séria, que as pessoas têm, efetivamente, é a medicina pública. A escola, o ensino, os meus amigos, está o Fernando, um amigo irmão também, mas os meus demais amigos que estão lá, os filhos estudam em escola pública, que são as melhores escolas. Óbvio que tem outras escolas, mas esse é o normal. Portanto, há uma devolução do que se gasta com tributo em Portugal. Portugal tem uma tributação barata? Não. Tem estímulos para nós, estrangeiros que vamos para lá, mas tem um retorno que nós não conhecemos no Brasil, nunca conhecemos no Brasil. Então, você saber que não vai ter que gastar com educação, que você está no terceiro país mais seguro do mundo, que efetivamente tem uma alimentação e possibilidade de empregos para todo mundo, que chegue preparado e planejado para isso, né? Faz muita diferença. O ponto que o Fernando levantou, e eu gostaria de ressaltar para os nossos ouvintes, é que lá, o que nós somos é que, além do escritório de advocacia que se conhece aqui do Brasil, o que a gente quis fazer, o Fernando comanda, é um Brazilian Desk. Então, um cliente nosso queria montar um hotel lá. E falou, Marcelo, então vê com o Fernando, eu quero Portugal e Lisboa. Mas que tipo de hotel? Eu queria um hotel para 1 ou 2 noites. Aí a informação que nós demos foi falar de Matosinhos. Matosinhos é como se fosse... Matosinhos é ao lado do Porto, o porto da cidade do Porto fica em Matosinhos. Portanto, juntou como Ribeirão Bonfim. E você tem todos os custos, todos os benefícios de estar em Matosinhos. Só que acontece que pouco antes da pandemia, do Porto foi triplicada a capacidade para receber navios de turismo. Portanto, era muito mais interessante, mais barato, montar no hotel em Porto, em Matosinhos. Nós falamos de startup, falamos de tecnologia, tem o Oeiras Valley, entre Lisboa e Cascais. Sabe quem está indo para lá? O Google. Só isso. Pois é. Então, faz muito sentido. Marcelo, eu quero te agradecer ao doutor Fernando. Nós vamos voltar em breve nesse tema, porque eu acho muito importante trazer isso que tem muito brasileiro querendo, eu não vou falar sair desse Brasil, porque isso dá vontade a toda hora, mas querendo ir para Portugal. Gente, muito obrigado. Pessoal, semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap. BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, Valorize o Perto, Valorize o Próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.